ter um jeito aí de pegar de volta um pouco desses juros. Mas como anda a sua memória, hein? Você sabia que alguns alimentos contêm substâncias que ajudam a melhorar a memória? Entre a lista estão algumas frutas, tem legumes, né? Tem verduras, leguminosas, grãos. Tem muita coisa gostosa que você pode comer para poder ajudar aí na memória. A Gabriela Cunha é nutricionista e hoje veio... Tudo bem? Tudo bem? Falar sobre isso aqui com a gente. Bom, esses são os principais? Isso, esses são os principais. A gente precisa, claro, né, ter um cuidado com a alimentação o tempo todo. Pra tudo, Quanto né? mais natural, melhor. É aquele papo de nutricionista que sempre funciona, né? É verdade. Que é verdadeiro. É, com certeza. Eu falei falando de novo isso, mas é verdade fazer o quê? Então, bom, antes disso daí eu queria falar do ômega 3. Por que você fala tão bem do ômega 3 para a memória? O ômega 3 ele tem diversas funções no organismo inteiro, né? Desde manutenção de peso até controle de colesterol. E na memória ele tem uma função específica, porque o nosso cérebro, mais de 60% dele é formado por pura gordura. E deve ser uma gordura saudável, né? O problema é que as pessoas comem muita gordura saturada, gordura trans. O ômega 3 é uma gordura extremamente saudável que ajuda nesse processo de memorização, né, dos neurotransmissores fazerem a comunicação certa da forma correta. Nos alimentos, onde ele está presente, Gabriela? Ele está presente principalmente na linhaça, em alguns peixes também, mas na linhaça, tanto a linhaça marrom quanto a linhaça dourada. Aqui a gente trouxe uma outra versão da linhaça também, que é a linhaça dourada na forma já triturada. A pessoa pode ou comprar e triturar em casa, ou então já comprar, algumas marcas já vendem no mercado. E acrescenta como na alimentação a Isso, linhaça? pode colocar em algum suco, pode colocar em salada, uma salada de frutas, um iogurte, um caldo de feijão, pode dar para criança, para todas as tem idades. Sabor? Funciona. Não, não tem sabor. Então pode ir até embutida aí na alimentação? Pode, tranquilamente. Que ninguém vai ver. E aqui? Aqui a gente tem as leguminosas, né, Claudete? A gente tem o grão de bico, o feijão, a soja. Existem outras variedades de leguminosas, como a lentilha, a ervilha também. A gente pode dar um destaque especial para a soja, nesse caso, porque ela contém colina. E colina é uma substância que no nosso organismo, quando a gente consome a soja, essa colina ela é transformada em acetilcolina, que é uma outra substância que a gente precisa para ter toda a fixação dos momentos, né? A gravação mesmo. Mas quanto de dos soja momentos. a pessoa deveria consumir? Ela pode consumir no lugar do feijão, ela pode consumir também o ovo, que é uma outra substância que também tem a colina, né? O ovo também é outro alimento que contém essa colina que ajuda nesse processo. O ovo já foi tão condenado, né? Depois foi absolvido. Atualmente, é o que se... Nossa, já, né? Falaram tão mal do zoião, tadinho do zoião. Depois, não, o zoião tá liberado. Não come ovo. Gema não, gema sim. A gente fica até confuso. Na verdade, quantos ovos são indicados ou possíveis comer por semana para um adulto? Por semana, cerca de 3 vezes por semana, não tem problema. Até porque as pessoas consomem muita carne vermelha, que em excesso também já não faz bem. Né? Então, intercalar com ovo, 3 com peixe. por semana liberado, né? O que não dá é para comer 3 por dia. Isso. Agora que é gostoso, é gostoso, hein? Vou falar a verdade, nesse horário aí, nossa, horário perfeito, 10h17, um pão com ovo, né? Aquela geminha gostosa. Pãozinho mas integral. Oh, meu Deus. Não, integral não, né? Integral. Ah, não. Não, farinha branca não. Nutricionista é assim. Farinha branca acaba com a nossa Tá bom, memória. eu aceito. Já liberou o ovo, pão integral. É costume. Falando em integral, tem aqui os integrais, né? Isso. A gente trouxe vários grãos integrais aqui para representar por vários motivos. Mas eles ajudam em quê na memória? Eles têm muita vitamina do complexo B. Então, nós precisamos, para praticamente todas as funções do nosso organismo, a gente precisa da vitamina do complexo B. E o problema é que a maioria das pessoas tem deficiência nessa vitamina. Porque consomem só o arroz branco, que não tem fibra, não tem nada de vitamina e mineral. Consomem muita coisa à base de farinha branca, né? O pãozinho francês, que já vem de manhã, as bolachinhas durante o dia, não consomem nada de alimento integral. Então, a vitamina do complexo B ajuda no processo de memorização. E também o fato de ser um alimento integral faz com que a gente tenha energia por mais tempo no nosso corpo. Então o cérebro ele se alimenta basicamente por glicose. Se a gente fica consumindo só alimentos refinados, a gente não dá a energia necessária para o cérebro para ele fazer todo esse processo. Você disse que ele é composto por gordura. E se essa gordura não for boa, isso vai prejudicar. Prejudica muito. Por exemplo, a memória e outras coisas. Exatamente. Então, né? Aumenta até o risco de doenças como o mal de Alzheimer. Né? Então a gente deveria consumir muito mais, né? Às vezes você pensa que só através da alimentação isso é difícil. Mas não é, se você fizer direitinho. E falando das frutas agora e os legumes? Isso, as frutas, verduras e legumes. Quanto mais variado, melhor. Quanto mais a gente variar na cor, principalmente, melhor. Lembrando que a recomendação é de 3 a 4 frutas por dia.
né, para ser consumida, para a gente ter uma alimentação adequada. E 2 porções grandes de salada, incluindo, né, as verduras, de preferência se for cozida que seja só a vapor, bem rapidamente. Por quê? Porque aqui a gente tem uma variedade muito grande de antioxidantes. E o nosso cérebro, quando ele trabalha muito e ele não é bem alimentado, ele gera muito radical livre, né? Isso faz envelhecer mais rápido, faz o processo de memória ficar muito mais difícil. Então, quando a gente consome frutas, verduras e legumes da forma adequada, a gente dá os antioxidantes que neutralizam esses radicais livres, ou seja, preserva a saúde do cérebro. Você falou que 2 porções de salada seria o ideal, pelo menos no almoço e no jantar, Isso, não é? exatamente. Mas não só a salada. Porque as verduras... muitas mulheres vivem de regime, então é só uma saladinha, sim, passa o dia todo só com uma saladinha. Dizem que ficar muito tempo sem comer aí é que engorda, né? Exatamente, E é verdade? Engorda e prejudica a memória também. Porque se a gente ficar mais de 3 horas sem comer, o açúcar do sangue, que é a glicose, cai muito. E como eu falei, a glicose é o único alimento do cérebro. É a única coisa que faz com que ele funcione bem. Se a gente não tem glicose no sangue, não tem energia para ir para o cérebro, não tem como a memória funcionar bem. Além de aumentar o peso, com certeza. Chega no verão, aí está todo mundo preocupado, né? Não é verdade? Também, né? E quantas frutas por dia seria o ideal? Em torno de 4, bem variadas. Lembrando que a gente pode consumir fruta também em forma de suco, mas desde que preserve. Por exemplo, se for colocar uma laranja, é bom preservar o bagaço, né? Não coar, de preferência, os sucos, porque ali a gente tem, além de fibra, muitos minerais e vitaminas importantes. Se você estiver também cuidando do corpo, tem que tomar cuidado, porque se você chupar uma laranja, você está chupando uma laranja, né? Se fizer um suco, para fazer um copo de suco, você vai usar umas 4, pelo menos, né? Isso, e aí também tem que tomar cuidado, né, com Gabriela? o excesso também, sempre o equilíbrio, né? Você acha que o brasileiro vem consumindo mais os alimentos integrais? Hoje em dia existe uma consciência melhor. O processo de conscientização, até o trabalho dos nutricionistas, né, ainda bem tem tido um efeito muito grande, porque e as pessoas mesmo já percebem, né, os resultados. Quando a gente tem uma alimentação muito cheia de produtos refinados, a própria disposição em geral do corpo já é muito pior, né? Quando a gente consome os integrais, a saúde melhora, a defesa do organismo, as gripes, infecções ficam muito menos frequentes. Gripe tão facilmente, não fica doente tão o peso facilmente. tende a voltar para o lugar também. Agora, às vezes é difícil você sair do refinado e passar diretamente para o integral. Você tem alguma sugestão? Como é que a pessoa pode começar a colocar isso na alimentação? Ela pode misturar. Ela pode, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade em começar a consumir o arroz integral. Depois que começa, o processo vai acostuma, naturalmente. Né? Mas ele é gostoso, ele é muito saboroso. E o arroz e o feijão estão muito intrínsecos na nossa cultura, né? Então, o que a gente recomenda é que misture, primeiramente, o arroz branco com o arroz integral. Pode preparar o arroz branco normalmente, mas prepara um pouquinho do integral. Se a pessoa consome, não sei, 4, 5 colheres do arroz branco, coloca 3 do branco e 2 do integral. Ela vai aos poucos se acostumando com o sabor e com o tempo ela vai ver. Dá para fazer salada dele, não? Consumir de outra maneira? Dá sim. Como se faz? Dá para fazer, a gente pode fazer na forma fria, deixar um pouco mais durinho do que o normal. Deixa depois na geladeira, aí você pode colocar, por exemplo, castanha moída, que é uma coisa que fica muito boa, junto com o azeite, damasco picado, gostoso. fica uma delícia. Já deu vontade, né? Então, se você quiser saber mais sobre os alimentos, né, que vão proteger e melhorar a sua memória, entre em contato com a Gabriela. Deixa o e-mail pra gente. Meu e-mail é gcunha@mãeterra.com.br. Obrigada, Gabriela. Um beijo pra você, viu? Muito Obrigada. obrigada. E eu vou